A moda agora é usar aquilo que saiu de moda há muito tempo. A moda agora é vintage. Fashion Splash. Fashion Splash. Hoje é dia de conhecer uma das tendências mais contemporâneas, o vintage. As tendências mais memoráveis do passado voltam à cena em roupas ressuscitadas dos armários empoeirados e com a etiqueta vintage voltam a ser moda. Segundo Chanel, a maior de todas as criadoras da moda, estar na moda é a coisa mais fora de moda. Talvez isso nunca tenha sido tão verdade quanto nos dias de hoje. Na sua etimologia, a palavra vintage vem do mundo dos enólogos e do culto ao vinho. Vint, vinho, age, idade. A palavra vintage vem do latim, que de vinho, que é o melhor de uma determinado vinho, de determinada época, vem o vintage. Para os colecionadores de carros, por exemplo, o modelo é vintage quando foi fabricado há pelo menos 50 anos. Mas quem poderia dizer que as maiores vítimas da novidade, da última palavra, os mais ansiosos em saber qual vai ser a próxima tendência, também seriam mordidos por esse bicho do passado? Adoro brechó. Desde quando começou essa história do vintage, pra mim foi um sucesso, assim. Eu já era no Rio, né, quando isso há um tempo atrás, sei lá, tinham pouquíssimos brechós, mas eu era aquela que fuçava. Eu me lembro que eu trabalhava em Bangu e aí passava pela Cidade de Deus, tinha uns brechós, tinha umas coisas vendendo uns vasos antigos, eu ia, parava. É uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto muito dessa coisa do passado. Eu era a maior compradora de sapatos vintage em Paris, por exemplo, porque você podia comprar sapato por 5 euros e é um shape maravilhoso, que é temporal, e daí eu reformava o sapato. Eu acho que você tem que ter um olho muito apurado. Acho muito legal pegar uma jaqueta de marinheiro e daí você reproduzir. Você reproduz essa jaqueta num tecido moderno, talvez você mude um pouco a costura e você faça uma coisa mais fina para parecer mais com a nossa época. Então, por exemplo, se eu ver uma peça de brechó com uma ombreira dos anos 90, eu vou achar horrorosa. Às vezes é só nisso, tirou uma ombreira. Então, mas você fez uma nova alfaiataria, né? Você construiu um novo terno, você ajustou a calça, deixou ela absolutamente cigarrete, mais grudada, mais perto do corpo. Você não tá indo numa festa fantasia, né? Então, sei lá, o mais legal é comprar uma roupa no brechó e poder cortar a manga fora, lavar, enfim. Isto é vintage. E as pessoas, às vezes, só se vestem de vintage. E aquilo está totalmente ultrapassado. Jovens modernos, principalmente em São Paulo, só usam vintage. Acho que as coisas vão e voltam, né? Como a moda, como as tendências, elas vão e voltam tendo uma releitura de acordo com a época atual. Você tem acesso ao tipo de confecção, ao tipo de corte que era usado, ao tipo de tecido, acabamento. As lojas de roupas de segunda mão surgiram há muitos anos. Devem ser tão velhas quanto a própria necessidade de se vestir. No Brasil, por exemplo, elas já existiam nos tempos do Segundo Império e, ao longo dos anos, foram ganhando o nome de brechó. E nessa procura começamos a desenvolver um olhar sobre peças de roupas antigas. Na época dos anos 90, tinha no mercado o Universo em Desfile, a Naftalina ficava na Lorena, a Estela do Espaço Vintage, e aí começamos nós da Minha Votinha. E em função disso acabou surgindo o Universo em Desfile, porque em função dessa coisa da noite que a gente rock and roll, tínhamos essa identidade visual, digamos assim. E aí a gente resolveu fazer um lugar em que as pessoas pudessem encontrar essas peças e
de uma forma mais organizada e mais estruturada. Brechó vem da palavra Belchior. Belchior era o nome do dono de uma loja de antiguidades, bugigangas e roupas usadas no Rio de Janeiro daquela época. Algo mencionado, inclusive, numa história de Machado de Assis. De Belchior para brechó, foi só cair na boca do dialeto carioquês e depois virar palavra de dicionário. Na França, os brechós são conhecidos como mercados de pulgas. O mais famoso deles fica em Saint-Ouen, ou Clignancourt, subúrbio de Paris. Nesses mercados, além de antiguidades e toda sorte de velharias, sempre se encontrou muita roupa usada. É muito forte na Europa, né? De comprar no mercado das pulgas, do barato. Isso também vira uma coisa que vira moda. Minha roupa inteira, no fundo, custa 10 euros tudo. Aí ela falou, tá louca? Isso é moderno aqui na Europa. Isso também é moda. Você só está fazendo uma outra coisa que outras pessoas fazem. Procurar a peça rara, garimpar. Quem tem um olho na terra de cego é rei. Porque tem peças que são catalogadas, que valem verdadeiras fortunas e você pode achar numa feira por uma bagatela. Comprar roupas usadas era, até começar a febre do vintage, mais uma questão de necessidade. A pessoa não tinha dinheiro para entrar numa loja e comprar uma roupa nova e então tinha que se vestir nas lojas de segunda mão. O brechó sempre surge da necessidade. E na época era muito difícil a conversa sobre brechó. Havia um estigma pesado de um lugar que somente tinha roupa velha, suja, amontoada. Imagine a quantidade de naftalina necessária para se garantir que uma roupa comprada ali pudesse ser usada. Mas como essa necessidade virou desejo, antes de mais nada, é preciso não esquecer que o mundo de hoje precisa e vai precisar cada vez mais reciclar as coisas. Porque o vintage é mais do que politicamente correto, né? Já foi feito de tudo na moda, então se você pode comprar uma peça que já foi feita e usar de novo, de um jeito bacana, de uma certa maneira você está sendo ecológico, whatever. E você está indo na fonte do que foi feito, muito mais do que se você comprar uma roupa da hora, do Marc Jacobs ou etc., que é um estilista que assumidamente bebe nessa fonte muito. Em vez de você fazer coisas novas e consumir o novo, você está ali voltando para o que já está feito e construído. Realmente eu entendo que o mundo não precisa mais de roupa. Tem roupa para todo mundo sobrando até o mundo se acabar milhões de vezes, assim, entendeu? Mas eu acho bacana quando pessoas, por exemplo, como a Rita Weiner, que está fazendo esse trabalho, que pega roupas velhas e transforma em coisas novas, entendeu? A responsabilidade com que o homem cuida da própria roupa, digamos assim, dos próprios tecidos, da própria construção fashion, é destrutiva ao planeta, entendeu? Então, eu acho que eu vejo com bons olhos essa coisa do vintage, porque está destruindo ali menos coisas para fazer roupinhas. Fashion Splash.